Quem não gosta de pão caseiro quentinho feito na hora? A nossa culinária de hoje é um pão com castanha do Brasil e acompanha uma geleia de araçaboi, uma fruta da estação comum na região norte. Então anota aí essa deliciosa receita. Não gosta, né, de um pãozinho fresquinho feito em casa. Essa é a nossa receita deste domingo para você que acompanha o Rondônia Rural, e quem vai ensinar pra gente é o Thomas Oliveira, ele que é chefe de cozinha. Thomas, muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos preparar um pão caseiro, mas esse tem um diferencial, né? Que ingrediente especial é esse? Pão artesanal com castanha do Brasil, que é um produto nosso da Amazônia. E o araçaboi vai acompanhar uma geleia de araçaboi. Nós faremos também uma geleia de araçaboi, que é uma fruta muito abundante na região e que não é dado o devido valor a ela. Então vamos ao modo de preparo. Acompanha aí. Quais são os ingredientes? Tá, então vamos lá. Primeiro nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Nós vamos precisar também de 150 gramas de açúcar. Vamos precisar de 2 ovos grandes. Precisaremos também de um fermento biológico seco, um fermento para pão, tem em qualquer mercado, bem fácil de achar. São 125 ml de óleo. Vamos precisar de 400 ml de água. E nós agregaremos a nossa castanha do Brasil nesse processo, nessa massa, para assar junto com ela já. Para 1 kg de trigo, 200 gramas é o suficiente. Eu não posso passar disso porque o meu pão fica pesado. Meu pão não fermenta, não cresce. Primeiro, nós temos que acordar esse rapaz aqui, que é o nosso fermento biológico seco. Que nós vamos utilizar para acordá-los e alimentá-los é o açúcar. Nós vamos colocar o nosso fermento junto com esse açúcar. Uma receita dessa rende 3 pães, ou 2 pães maiores, caso você queira fazer um pão grande, tamanho grande. Após misturarmos o açúcar e o fermento, nós acrescentaremos 2 ovos e vamos misturar até ficar homogêneo. Chegando nesse ponto aqui, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acrescentar a água. A minha água tem que estar na temperatura ambiente, então não há necessidade de aquecer, a não ser que seja um dia frio, que é muito raro. Aí eu vou esquentar, amornar a minha água, tá? E água do filtro. Água mineral, não pode, porque a da torneira tem cloro, o cloro mata o nosso fermento. Eu vou acrescentar o óleo. E após essa mistura aqui, eu vou aguardar 5 minutinhos. Nosso próximo passo agora é adicionar o trigo e iniciar a mistura. Só que no caso, nós vamos adicionar o sal no trigo primeiro, tá? O sal funciona como um regulador de fermentação. Ele regula a fermentação do meu pão, trazendo sabor, estrutura. Ele é muito importante na panificação, o sal. Eu já posso adicionar o trigo nessa minha mistura aqui. Nesse ponto aqui, é hora de colocar a mão na massa. Só que antes disso, eu vou acrescentar a castanha. Picadinha? Picadinha, Eu piquei bem grosseiramente porque eu quero um pão mais rústico, assim, uma aparência mais... E que quem vai comer sinta que tem castanha mesmo nele, né? Dentro da vasilha mesmo, você pode sovar. Essa massa aqui, eu já falei o ponto dela, que não está mais grudando da mão, tá lisinha. Essa massa não precisa de descanso. Você já terminou de amassar, você já vai modelar. Para modelar esse pão, essa massa aqui é super fácil também, muito prática. Eu vou fazer um rolinho, eu vou abrir ela sempre do meio para fora. Tá, eu fiz esse rolinho aqui, eu venho com a minha mão aqui, ó, e amasso ela dessa forma aqui. Olha como é que ela tem bastante elasticidade, essa massa. Bem esticadinha. Esse aqui é o glúten já trabalhando a nosso favor. Então eu vou dar 2 passos para trás para dar um para frente. Até eu chegar no finalzinho da minha massa.
Que nesse processo aqui, eu não preciso de rolo, eu não preciso de cilindro. A forma tá untada? A forma tá untada com óleo, tá? Só para ficar mais fácil de retirar o pão. Tá modelado o meu pão. O nosso pão tá fermentando. Qual é essa dica, Thomas? Bom, essa dica é muito valiosa, principalmente para essa época do ano que é muito seco, né? O ar tem uma umidade extremamente baixa. E o que acontece? Se eu deixar o meu pão fermentando aqui, ele vai ressecar, ele vai criar uma casca em cima da massa e não vai deixar fermentar, não vai deixar crescer a massa. Então, qual é a dica? Assim que eu for colocar o meu pão para fermentar, eu já coloco uma vasilha com água quente. Não precisa estar fervendo, só uma água quente, porque ela vai liberar vapor e a sua massa vai ficar macia, hidratada e vai fermentar mais rápido e mais bonita. Passando 2 dedinhos da forma, você já pode assar o seu pão. Mas é entre 1 hora e 2 horas de fermentação. Agora então é só cortar e unir com a geleia que dá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Com geleia ou com uma manteiguinha, né? Ele quentinho desse jeito aqui, uma manteiguinha também vai bem. Hoje nós vamos comer com a geleia de araçaboi. Agora a gente vai fazer a geleia de araçaboi. É isso, Thomas? Geleia de araçaboi. Então nós vamos aqui bater ela, 250 gramas de polpa, e eu vou bater junto com 200 gramas de açúcar. Então nós fazemos uma geleia básica. Uma geleia básica. Precisa bater muito porque eu quero que fique os pedacinhos da fruta na minha geleia. Então eu já vou colocar aqui na minha panela. Você pode fazer no fogo médio. E eu vou cozinhar aqui por cerca de 10 minutos. Ela já vai estar pronta. E depois que ela esfriar, ela vai dar mais uma engrossada, tá? Depois que tiver fria. Mas o ponto é esse aqui, ó, ela pinga. Ela pinga da colher, ela não escorre. E as 2 receitas você confere na nossa página, o g1.com.br/Rondônia Rural. Até a próxima!